Amados irmãos, o nosso texto desta noite encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Colossenses 4, 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Ó Deus, que a tua palavra lida fale aos nossos corações, edifique a igreja e se torne padrão das nossas vidas cristãs. Prepara os corações e abençoa, Senhor, a cada vida aqui presente, especialmente o teu servo, que inicia uma nova fase na sua carreira cristã. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, querido licenciado, certamente é um trabalho exaustivo e diligente escrever biografias. Pesquisas sem fim, seleções de matérias, viagens, entrevistas e muitas outras coisas são desafios do biógrafo. Depois se tem alentados volumes de centenas de páginas, descrevendo a vida, a influência e a atuação do personagem biografado. No entanto, o apóstolo Paulo, no texto desta noite, escreve a biografia de um dos mais modestos auxiliares do seu ministério. E o faz em pouquíssimas palavras. O biografado é Tíquico, nome trazido pelo próprio apóstolo Paulo, que significa fortuito. E é interessante que, de maneira fortuita e aparentemente casual, o seu nome é citado em Atos 20, é citado também em Efésios, é citado em Timóteo e é citado nesta epístola aos Colossenses. É visto mais das vezes como um simples portador de cartas do apóstolo Paulo, pois foi ele que levou a carta a Filemon, foi Tíquico que levou a carta aos Efésios,
E é ele que vai levar esta carta aos crentes da igreja de Colossos, aos colossenses. A referência de Paulo a Tíquico nesta missiva é resumida e aparentemente simples, mas rica e exuberante, porque mostra o caráter cristão de um ministro, de quem pouco se sabe, mas que deixa luminoso exemplo tanto para os que se engajam no ministério, como para todos os que trabalham na causa do Mestre. Paulo escreve: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. A primeira referência que Paulo faz ao seu auxiliar e companheiro é irmão amado. Paulo observa que no relacionamento fraternal de Tíquico na igreja, no meio dos irmãos, é o amor que se sobressai. Por isso ele é chamado de irmão amado. E é interessante, meus irmãos, que o ser amado sempre é uma resposta, é o efeito de uma causa. Irmão amado. O apóstolo Paulo define inicialmente o seu auxiliar. Que marca abençoada, indispensável, que deve estar presente na vida dos que lideram a igreja, como também na vida da própria igreja. Como deve ser, através do amor, o relacionamento dos irmãos, e especialmente na vida daqueles que são chamados para o ministério. Para Cristo, o tema do amor produz até um novo mandamento. Disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão do amor que Cristo traz é superior àquele amor ao próximo como a si mesmo. É Cristo agora o exemplo de amor. Vocês amem uns aos outros como eu amei a vocês. E Paulo ainda afirma: todos os vossos atos sejam feitos em amor. E João completa: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando Paulo se lembra de Tíquico, o que realça na sua lembrança e que ele transpõe para a sua carta é que Tíquico é um irmão amado. E se ele é um irmão amado, flui da sua alma, flui do seu coração, o amor que se irradia por toda a igreja, que se irradia por todos aqueles que dele se aproximam, a ponto de
cada um despertar no seu coração o amor por ele, e por isso ele é amado. Meus irmãos, este tema do amor, muitas vezes esquecido, como também se torna muitas vezes carentes no nosso relacionamento. Como o amor pode trazer paz, alegria, perdão, tolerância, respeito, consideração. Porque todas estas coisas que fluem na vida da igreja e que se torna necessário para que vivamos bem, para que a igreja represente a Cristo, que é a paz, possa dar o seu testemunho através da vida, da comunhão, do relacionamento entre seus irmãos. Como sentimos carência muitas vezes deste tema eterno, maior do que todos os outros dons. Porque, diz Paulo, o amor jamais acaba. Havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Agora permanecem três: amor, fé, esperança. Mas o maior deles é o amor. Tíquico, este modesto auxiliar de Paulo, um portador de cartas, deixa uma herança abençoada através da lembrança do apóstolo Paulo, que vê ressaltar na vida daquele jovem, no relacionamento com os irmãos, o amor, a ponto de Paulo chamá-lo de irmão amado. Como irmão ele é amado. Mas Paulo continua: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Se este jovem obreiro, na vivência com os irmãos, se destaca pelo amor, pois ele é o irmão amado, no exercício do seu ministério, ainda que modesto, se revela como nota ressonante a sua fidelidade e fiel ministro. Parece-me, irmãos, ser esta a virtude mais necessária do ministro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esta virtude Paulo realça quando se lembra do seu modesto auxiliar Tíquico. Como é bom, meus irmãos, e estimulante, ao referirmos-nos a um ministro, a um irmão, lembrarmos primeiro de que ele é fiel. Fidelidade aos seus votos, fidelidade na pregação, fidelidade incondicional a Deus e a sua palavra, fidelidade nos seus compromissos, fidelidade através da sua vida, a fim de que esta fidelidade seja ressonante nele, e por causa desta fidelidade, aqueles que estão com ele confiem, o busquem
e participem também desta fidelidade que se torna exemplo para os outros. Meus irmãos, numa época em que o ministério traz tantas oportunidades seculares, numa época em que os desafios das filosofias, das compreensões das coisas, das novidades, atingem muitas vezes aqueles que devem empunhar a palavra de Deus, rejeitando, como diz a nossa confissão de fé, todas as coisas que não estão na palavra de Deus. Se elas se apresentam como soluções religiosas, e muitas vezes os desvios, muitas vezes a fé se torna claudicante e a fidelidade se esvai, quando a palavra de Deus diz que o que se espera do obreiro é que ele seja fiel. Porque partindo da fidelidade, todas as coisas entrarão no seu rumo completo, porque estamos numa linha vertical em fidelidade com Deus e, consequentemente, em fidelidade para com a igreja. Paulo, na sequência, acrescenta outro traço na pequena biografia daquele simples estafeta, daquele seu auxiliar e portador de cartas. Assevera Paulo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Conservo, meus irmãos, é servo com, é servo também. E isto é um traço de humildade que se reflete no caráter de Tíquico. E também é observado no caráter de Paulo. É demonstrado aqui que na igreja cristã não há senhores. Todos são servos. E na condição de servos, servem ao único Senhor, o Senhor Jesus, o Rei Jesus. Títulos e graduações hierárquicas não existem na igreja. Especialmente a igreja de tradição reformada. Calvino foi sábio e bíblico ao estruturar a administração e governo da igreja reformada em Genebra, excluindo duas cláusulas permanentes até hoje na Igreja Católica Romana: hierarquia e clero. Na igreja instituída por Cristo, não há hierarquia, nem clero. Todos são servos uns dos outros e todos são servos de Cristo. O apóstolo Paulo não reivindica a si qualquer superioridade apostólica ao lado de Tíquico. Ele chama o seu auxiliar de conservo, isto é, servo como eu. Na vida do crente, e especialmente na vida do ministro, a humildade deve estar presente e visível. Ao aprendermos de Cristo, uma das primeiras coisas que devemos ver nele
é a sua humildade. Quando ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendendo de Cristo, aprendemos a sermos humildes. E por isso, a humildade deve ser a expressão vivencial daqueles que empunham a palavra de Deus e daqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor. Quantos problemas se evitaria se não fôssemos tomados, muitas vezes, pela soberba, pelo orgulho. Expressões que anulam este sentimento de extremo valor para aqueles que são seguidores de Cristo. Quantas vezes a soberba invade o nosso coração quando somos ofendidos? Quantas vezes a vaidade entra no nosso coração e nós queremos ser melhores do que os outros quando temos talentos, mais talentos? E quantas questões surgem na igreja porque não temos o espírito de humildade, de tolerância para recebermos até injustiças, sem nos ferirmos, sem querermos suplantar o outro ou provar qualquer coisa para que ascendamos, para que fiquemos em cima. Com servo também. Servo com Paulo. Paulo servo, ele serve. O grande apóstolo não reivindica a autoridade apostólica no seu relacionamento com Tíquico e com os irmãos. Meus irmãos, Paulo ainda apresenta outro detalhe na vida do seu companheiro de ministério, que deve ser de exemplo para todos nós, inclusive para o nosso querido licenciado. Diz Paulo: quanto à minha situação, Tíquico, alguém pode dizer, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Se tirarmos as frases intercaladas deste período, podemos ver a oração principal, que assim fica: quanto à minha situação, Tíquico de tudo vos informará. O que diz Paulo sobre esse seu companheiro nesta expressão final do seu texto? O que significa Tíquico informar aos Colossenses tudo sobre Paulo? A vida de Paulo. Significa que Tíquico tem na mente tudo o que acontecia com Paulo. Ele podia chegar em Colossos e informar aos colossenses, além de entregar a carta, a situação de Paulo. Isso significa que ele era solidário. Isso significa que ele é assistente de Paulo.
Isso significa que ele sofria com Paulo a sua dor. E ninguém teve um ministério tão atribulado, tanto quanto glorioso como Paulo. Ele tem uma relação de suplícios sofridos por causa de Cristo. E certamente nas horas difíceis, certamente nas agonias paulinas, certamente no fragor da batalha, certamente nas perseguições, Tíquico estava ao seu lado, Tíquico estava informado, Tíquico o consolava, Tíquico tinha solidariedade com ele. Quantas vezes falta solidariedade, meus irmãos, entre nós? Quantas vezes ficamos de braços cruzados e deixamos alguém padecer, se afligir, sofrer, e não levantamos uma agulha para ajudá-lo? Temos muitos compromissos, temos compromissos com o grupo, temos compromissos com o segmento, e muitas vezes deixamos alguém, o nosso irmão, padecer sem estendermos o braço e levantarmos e dizermos: ânimo, levanta-te, vamos seguir a estrada a caminhada cristã, que muitas vezes é escabrosa, é difícil, mas temos a ajuda e o conforto do Espírito do Senhor. Como falta solidariedade. Isto não faltava no caráter daquele jovem ministro, daquele companheiro de Paulo. Ele era solidário. Ele sofria também com Paulo. Solidariedade, meus irmãos, é um comportamento tão necessário no meio dos irmãos, quando vivemos em problemas, quando somos afligidos por coisas inesperadas, quando muitas vezes não somos compreendidos e se toma partido facilmente contra um irmão. Como falta solidariedade. Sofremos com o outro, amparamos aqueles que estão passando por dificuldades, nos preocupamos com isto. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas, meus irmãos, esta pequena biografia escrita por Paulo ainda tem mais uma coisa que orna o caráter cristão daquele homem que não sabemos quase nada dele. Não nos deixou uma carta, não nos deixou expressões de heroísmo, mas um legado que deve ser imitado hoje, no século 21. Mas Paulo ainda faz uma referência a esse jovem ministro no versículo 8. Ele repete que Tíquico vai dar informações sobre ele, mas acrescenta mais uma coisa. Diz Paulo: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar os vossos corações. Pastorear, consolar, estar ao lado do aflito, estar ao lado daqueles que sofrem, ter uma palavra de consolo,
de alento, de vida, de edificação. Tirar da fossa alguém que está aflito, alentar, alimentar, consolar, dar vida a quem está moribundo. E esta última expressão fecha a personalidade de Tíquico. E Paulo aqui encerra esta biografia imensa no seu sentido, mas pequena nas letras, que ornam qualquer crente, que o torna útil na vida da igreja, e especialmente na vida daqueles que se propõem a ser ministros do Evangelho, que empunham a palavra de Deus para conquistar pecadores para o Senhor Jesus. Que alguém diga de nós o que Paulo disse de Tíquico. Irmão amado, fiel ministro, solidário, alguém que me conhece, porque se solidariza comigo. A igreja respirará uma atmosfera de amor, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de progresso abençoado. Que isto aconteça com cada um de nós e com a nossa querida igreja. Amém.